Você pode ser bom em absolutamente qualquer coisa se você pensar assim, que é da seguinte forma como pensa um atleta. É exatamente nisso que eu acredito e é isso que eu estou documentando e essa é a estratégia que eu estou seguindo para poder dar continuidade aqui nos vídeos desse canal, que é que a gente acha que nasce aí sem talento, né, de comunicação, sem talento para o esporte, sem talento para nada e acha que é tudo muito difícil, né? Mas na verdade, a forma como a gente pensa sobre os problemas ao nosso redor é, diria que aí 90% da da ferramenta que você tem para poder resolver isso. Às vezes você não sabe muito bem como você vai conseguir resolver esse problema que você tem hoje, mas se você pensar com uma mentalidade de atleta, você vai absolutamente estar à frente de 90% das pessoas e com certeza em algum momento você vai tentar diversas formas de resolver esse problema e vai acabar conseguindo. É um pouquinho disso aqui conseguindo aí atingir seus objetivos, né? É um pouquinho disso que eu quero conversar hoje aqui com vocês, que é muito sobre essa questão de mentalidade quando você começa algum projeto seu, né? Seja algum projeto pessoal, algum projeto na vida, na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Se você tiver uma mentalidade de atleta, eu tenho absoluta certeza que você vai conseguir alcançar esse seu objetivo. É muito engraçado pensar dessa forma aqui porque eu faço um paralelo muito com atletas de alto nível. Então, se você pegar aí atletas olímpicos, né, posso trazer alguns exemplos aqui de atletas olímpicos, eles simplesmente têm aquilo na cabeça deles que um dia eles vão ser um medalhista olímpico. E no começo tudo isso está muito distante, mas essa questão da mentalidade dele é o que faz ele continuar treinando dia após dia para atingir esse objetivo. E no começo isso é uma ideia, né, que quando você tem, dependendo da sua idade, você tem que tomar muito cuidado porque muitas vezes, né, a gente acaba se frustrando com as coisas que acontecem ao nosso redor, mas não conosco, com as pessoas que estão à nossa volta, né? Às vezes você apresenta um projeto pessoal seu para um amigo, para alguém, enfim, qualquer pessoa, e essa pessoa ela não acredita em você, e isso com certeza vai acabar te frustrando. Muitas pessoas vão falar que não vai dar certo, ou que você vai perder tempo com isso, e por isso mesmo muitas vezes a gente nem tenta, né, a fazer isso, mas é um pouquinho dessa mentalidade que eu trago aqui para documentar durante a criação desse canal aqui no YouTube, que sim, o jogo que eu estou jogando é Minecraft, mas isso aqui é mais um background para você ficar aqui comigo e a gente poder discorrer um pouco mais sobre esse tema, né? Então eu anotei aqui alguns tópicos que eu quero falar com vocês e o primeiro deles é um exemplo real, né? Então se você buscar aí, não sei se você acompanha futebol, mas se você buscar aí a história do jogador alemão, o Kimmich, eu não sei se ele está nessa Copa do Mundo, eu acredito que esteja, mas ele é um jovem, né, um jogador jovem aí alemão, em que ele foi dado aí muito sem talento pelos times por onde ele já passou, né? E depois de receber algumas negativas dos times onde ele já passou, ele simplesmente ficou obcecado por estudar o futebol e evoluir no futebol, mas não no drible, e sim na forma de entender marcação por zona, enfim, a forma como se movimentar dentro do campo, a forma até mesmo como correr, né? Então, isso é algo que ele passou a estudar e treinar muito com base nisso, né? E ele era dado aí um garoto fraco. Ele foi rejeitado por alguns clubes por ser fraco demais. Cara, isso entrou na cabeça dele de uma forma que o cara simplesmente ficou obcecado por futebol e desenvolver ele, né, e se autodesenvolver ali dentro do futebol e hoje é um dos melhores aí jogador na posição dele, se eu não me engano, ele é lateral. Não vou lembrar agora se é lateral esquerdo ou direito, mas se você é uma história bem legal para você pesquisar aí no YouTube
e bem inspiradora também, né? Então, essa questão da sua mentalidade, ela é 90% do que você precisa para poder atingir os seus objetivos, né? Outra coisa é que o problema não é a capacidade, né? A falta de capacidade que você tem, é sim simplesmente o tempo e a intensidade com que você faz aquilo, né? Então, se você treina futebol ou se você joga algum jogo, né? Pode ser esse exemplo também. Quando você começa a jogar um jogo, você é muito ruim naquele jogo no começo e você simplesmente passa a jogar aquilo ali com uma maior intensidade, com uma maior intenção de melhorar aquilo e você simplesmente melhora. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui nesse canal do YouTube. Eu gravei o primeiro vídeo aqui sem muitas intenções e vi que teve algum resultado, já sabia que isso teria algum tipo de resultado e decidi continuar gravando, intencionalmente melhorando vídeo após vídeo. Seja lá um vídeo onde eu vou melhorar aqui um pouquinho, né, 0,1% da forma como eu me comunico, ou da forma como eu planejo o meu roteiro aqui, ou até mesmo da forma como eu jogo o jogo aqui, né? Então, pode ver que eu estou construindo uma ponte aqui, quero ir até o final lá para ver o que que tem, mas isso aqui é só um pretexto, como eu já falei anteriormente, né? Então, essa questão da mentalidade e a intensidade com que você faz as coisas, ela é 90% também ali, ela também é uma parte muito importante aí do processo, né, para você poder ter bons resultados, tá? É muito importante, um exemplo também que a gente pode levar é a questão da academia. Se você for todos os dias na academia e pegar 2 quilos lá, você não vai evoluir tanto assim. No começo você pode até evoluir um pouquinho, mas depois de um tempo pegando sempre 2 quilos, seu corpo vai acostumar e você vai parar de ter resultados. Então é por isso que é importante você colocar intensidade e intencionalidade naquilo que você quer fazer, né? Então, esse é um ponto muito importante que eu levo em consideração também nos meus projetos pessoais e é o que eu estou fazendo aqui nesse canal também, documentando para vocês. Então, o próximo passo aí, né, o próximo tópico, na verdade, é o método que acelera tudo isso. É um pouquinho disso que eu já falei, né? O método que acelera tudo isso é você fazer as coisas com intensidade e qualidade aí, né? Então, o nosso cérebro, ele é neuroplástico, né? Então, hoje você faz uma coisa que é muito difícil, quando você for fazer isso pela segunda vez, a dificuldade não é mais a mesma, né? Então, a gente tem que usar esses mecanismos que o nosso corpo tem ao nosso favor. Isso é algo que eu acho muito importante e que muitas vezes nós esquecemos disso e acaba apenas sendo utilizado para algo ruim, né? Então, a primeira vez que você mexeu no TikTok, eu aposto que isso era chato e sem graça. E você foi lá e mexeu mais uma vez, e mais uma, e mais uma. E quando foi ver, você simplesmente passa horas e horas no TikTok mexendo aí, perdendo tempo sem fazer nada e sem produzir nada para si mesmo, né? Então, essa é uma questão de neuroplasticidade plasticidade que a gente tem no nosso cérebro que a gente pode usar para o bem, né, para o nosso bem ou não, ou para o mal, né? Simplesmente se a gente parar de fazer essas coisas, nós vamos se acostumar a, né, a viver nesse looping infinito. Então essa daqui também é uma questão muito importante. Então, com certeza, eu quero resgatar uma história aqui contigo, que é eu tenho essa história e eu tenho certeza que você também deve ter uma história dessa parecida contigo. Todo mundo, todo garoto pelo menos, e até mesmo algumas garotas, já teve o sonho aí de um dia ser jogador de futebol. Essa história é muito legal para você ter ideia aqui de como a mentalidade importa, né? E se você parar para pensar, esse sonho nosso de ser jogador de futebol, ele morreu em algum momento da nossa história, né? Se você tem aí, se você não é um jogador de futebol profissional, né? Às vezes você está em tempo, se você está em tempo ainda de se tornar um jogador de futebol profissional, adolescente aí,
Cara, isso aqui é valiosíssimo para você, tá? Talvez hoje em dia essa questão do que eu vou falar aqui, que é a persistência, ela já está muito mais disseminada, mas assim, na minha época isso não tinha muito conteúdo na internet sobre isso. Na verdade, quase não tinha, eu, né, pelo menos quase não tinha acesso à internet. Que é o seguinte, né? Na minha cidade onde eu morava, existia um campeonato de futebol ali, que era um campeonato onde participava as quadras dos bairros e as escolas. Então, anualmente tinha uma competição onde muitos meninos ali treinava pela quadra do bairro e treinava também pela quadra da escola, né? Então você tinha treino de futebol na escola e treino de futebol na quadra do seu bairro. E aí, uma vez por ano tinha esse campeonato onde era tipo interclasse, vamos colocar assim, porque tinha várias escolas, então era bem parecido com um interclasse e tinha as quadras dos bairros e você poderia escolher por onde você queria jogar, né? E em um desses campeonatos eu decidi jogar pela quadra do bairro, né? E falei, não, vou jogar pela quadra do bairro porque treinava mais lá, o treino lá era todo dia, era um treino mais pesado, um treino mais intenso. E eu falei, eu vou jogar pela quadra do bairro, não vou jogar pela escola. E aí o que aconteceu é que o campeonato era meio, eu lembro ali, na época eu deveria ter uns 13, 14 anos, era um campeonato que era uma fase de grupos, depois passava um ou dois times e depois você ia para umas quartas de finais ali, se eu não me engano, eu não lembro quantos times tinha. Eu sei que o nosso time passou ali da fase de grupos, passou, né? E foi para a fase do mata-mata. E nessa fase do mata-mata eu me lembro muito bem porque eu jogava na reserva, eu jogava muito bem, mas nesse dia eu era reserva, todo mundo jogava muito bem, né? Mas nesse jogo e era futsal, isso daqui, tá, gente? Aí esse jogo eu fiquei jogando ali na reserva, entrei no segundo tempo, tudo bem, o jogo empatou, gente. Aí o jogo empatou e, e nessa que empatou foi para os pênaltis. E eu tinha acabado de entrar no jogo, né? Ali no segundo tempo. Tinha entrado no jogo, o jogo foi para os pênaltis e aí o técnico lá, ele escalou os meninos que iam bater o pênalti e aí foi um, foi outro, né? Tudo bem. E aí eu fui o último a bater o pênalti e eu me senti ali. E aí ficou naquela situação, né? Que como você já pode imaginar aqui pelo decorrer da história, ficou na situação em que eu deveria fazer o gol, porque acho que cada time tinha errado um pênalti e o nosso era o último, então eu precisaria fazer aquele gol. Eu lembro isso muito claro na minha cabeça. Eu não sei se esse estádio era uma quadra de futebol ali, estava cheio, mas na minha cabeça era tipo assim: teve mais de um jogo nesse dia, né? E o nosso foi um desses jogos, então tinha gente de todas as escolas e de todas as quadras ali das cidades. Na minha cabeça de 13 anos, era muita gente que tinha ali. Mas eu imagino que deveria ser só os pais das crianças naquela época. E meu pai estava na arquibancada e nesse dia, quando eu bati o pênalti, eu errei. Eu lembro muito bem, cara, que peguei a bola ali no meio da quadra e fui chutar. E os meninos do meu time falaram, cara, é só fazer, é só fazer, é só fazer que a gente passa. E aí eu me coloquei ali naquela hora uma pressão enorme, cara. E eu falei, é só fazer que a gente passa. E aquilo ficou na minha cabeça e eu fui chutar. Eu não era um exímio jogador, eu sabia jogar. Cara, mas eu chutei muito mal. Eu chutei tão mal que eu chutei pra fora, né? O goleiro não precisou nem sair do gol, cara. Assim, é a pior forma que tem. Se você joga bola, você sabe que a pior forma que tem de errar um pênalti não é você, o goleiro pegar, é você chutar pra fora. Cara, eu chutei pra fora. Eu isolei essa bola pra fora de um jeito que ela não foi nem forte, ela foi devagarinho, devagarinho pra fora, cara. E eu sei que a gente perdeu. A gente perdeu, meu time chorou, uns meninos me xingou porque eu não chutei forte. O técnico tentou ali, né? Não quiseram me bater, não lembro desse episódio de querer bater, não. No fim das contas, não teve isso, né?
E aí a gente ficou muito triste, eu fui embora triste com meu pai, né? E aí eu lembro que o meu pai tentando me consolar, ele falava assim: "Ah, é normal, o jogador profissional também perde". E aí eu lembro que ele falou a seguinte frase: "Mas você deveria ter chutado mais forte. Mas você deveria ter chutado mais forte". Cara, aquilo ficou na minha cabeça e aquela frase ecoou que até hoje, quando eu vou chutar uma bola, um pênalti ali, brincando tudo, isso volta na minha cabeça, que é essa frase que você deveria ter chutado mais forte. Mas ele não brigou comigo nem nada, né? Enfim, ali é um pai tentando consolar seu filho. E ele, né, falou isso, mas assim, ele não. Uma frase que depois de tempos ali, né, eu cresci, comecei a estudar sobre performance depois, né, depois disso eu decidi parar de jogar bola, já era uma época onde o videogame estava ganhando mais tempo do que os treinos de futebol, e foi mais ou menos nessa época aí, com 13 para 14 anos, em que eu, né, praticamente parei de jogar bola, porque todo menino tem aquela fase em que joga muita bola, só quer saber de jogar bola e quer se tornar jogador de futebol, e esse sonho vai morrendo. É isso que eu queria chegar aqui para você, que o sonho vai morrendo ao longo do tempo, né? E eu deixei esse sonho meu morrer de ser jogador de futebol, mas eu não culpo meu pai por isso, né? Até porque as decisões foram minhas. Mas se ele tivesse falado, talvez, eu penso isso hoje em dia, né? E se ele tivesse falado para mim de uma forma diferente? Não, relaxa. É só você treinar, continua treinando que você vai, né, ter outras oportunidades. Se você continuar treinando, você vai ter outras oportunidades, você vai fazer gol. É normal isso acontecer e ele tivesse me incentivado mais. Aqui, gente, eu não quero culpar o meu pai por isso, mas é só a gente pensar, né, que a forma como a gente fala as coisas para as pessoas, isso pode colocá-las para cima ou para baixo. E eu ali no meu auge dos 13 anos de idade, não sabia merda nenhuma e simplesmente achei que eu era ridículo e que eu não sabia chutar uma bola forte. Basicamente foi dessa forma como eu interpretei a frase do meu pai: você deveria ter chutado mais forte. Isso me tristece, né, um pouco assim. Quer dizer também que se ele tivesse falado para eu treinar mais e chutar, ele tivesse, né, eu ter feito treinos de chute, eu seria um jogador de futebol brilhante? Não, também não, provavelmente não seria. Mas a mentalidade, né, eu acho que é muito sobre isso. A forma como a mentalidade nossa é construída no dia a dia. E é isso, né, que eu quero documentar aqui, essa mentalidade de atleta com um projeto pessoal. Bom, esse canal aqui, ele nasceu justamente com essa intenção de documentar aqui que sim, é totalmente possível você criar um canal no YouTube ainda em 2026 e ter isso monetizado. E a forma como eu vou fazer isso, eu vou estar documentando aqui para vocês, vídeo após vídeos, em que eu vou melhorando os temas com que eu trago para vocês, melhorando os roteiros, melhorando também a minha comunicação. Então, isso daqui é muito divertido para mim, porque assim, eu sempre, depois de postar um vídeo e começar a pesquisar o tema para fazer o outro vídeo, eu paro, analiso o que que deu certo nesse vídeo anterior. Ah, isso aqui foi legal, isso daqui não foi tão legal, e melhoro para o próximo. Essa questão da melhoria contínua é muito importante você ter, né? E você esperar fazer as coisas de maneira correta para que os resultados venham, né? Então, essa questão da resiliência, né? De você ter calma, calma, confia no processo, cara. Confia no processo que os resultados vão vir. Né? Eu tenho certeza que se você confiar no seu processo, os resultados vão vir. Então eu quero saber de você aqui qual que é o seu projeto pessoal que você deixou para trás aí, né? Ou que está parado por algum momento. Eu não gosto de falar que eu deixei um projeto pessoal para trás. Cara, ele está parado. Retoma esse projeto pessoal.
Compartilha aqui comigo nos comentários se isso é um canal no YouTube. Compartilha também, que eu gostaria de ouvir de vocês, porque a intenção aqui não é criar apenas um canal em que vai me gerar mais uma fonte de renda na internet, né? Como alguns outros que eu já tenho. E a intenção aqui é criar uma comunidade onde as pessoas que interajam aqui possa também fazer parte disso, né? Não só ser um telespectador, mas sim fazer parte dessa comunidade. Eu quero ver o seu projeto também sair do papel, o seu canal do YouTube também sair do papel. Eu quero ver isso dar certo. Eu quero ver o seu sonho, né, seja ele ser jogador de futebol, se você teve um treino difícil, seja lá o que for, o esporte que for, que você documente isso. Então, documentar hoje em dia é muito fácil, gente. É muito fácil a gente parar e documentar as coisas com que nós estamos criando e o que a gente está vivendo. Hoje eu estou documentando aqui para vocês, nesse canal do YouTube, a construção dessa ponte, cara. Eu estou documentando simplesmente a construção dessa ponte, e essa ponte aqui, a construção dessa ponte, ela representa a construção desse canal no YouTube, tá? Em que no começo é muito frustrante, cara, de verdade, no começo é frustrante. Você vai ficar colocando bloquinhos atrás de bloquinhos e nunca vai ver um resultado, até que um dia você vai absolutamente parar e olhar para trás, ver o tanto que você já construiu, e vai olhar para frente e vai ver o tanto que ainda falta construir. E a única coisa que vai fazer você não desistir é essa questão de mentalidade, com que você pode sim ser bom em qualquer coisa. Basta você continuar construindo e acreditando em você, tá? Bom, esse daqui é o vídeo de hoje. Fica por aqui esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Compartilhe a sua história aqui de quando você deixou de ser jogador de futebol, e compartilha também qual que é o seu projeto pessoal aqui nos comentários. Quero seguir, quero saber quem você é. Compartilhe aqui que eu vou ler seu comentário, e nos vídeos mais para frente eu vou trazer também aqui quais são os primeiros resultados que esse canal do YouTube já está dando. Valeu, falou, até a próxima e tchau.